Olá, galerinha, boa tarde. Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Sou o professor Antônio Carlos, Escola Zacarias Cordeiro. A série é o 7º ano e a disciplina de História. O Renascimento. Na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e as universidades. Para os clérigos, havia um único caminho de compreensão da vida, o da fé e da religião. Assim, defendiam uma visão teocrática. Essa forma de ver o mundo já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XI. Então, a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Nesse contexto, foram seguindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, literatura, retórica e matemática. O novo modo de pensar do ser humano moderno ficou conhecido como nascimento. Então, toda vez que a gente fala em nascimento, quer dizer que está nascendo algo novo. Nesse caso aqui, uma nova modalidade de pensar e de agir do ser humano. Porque até então, pessoal, o catolicismo, a Igreja Católica, quando fala o clero ou clérigo, são aquelas pessoas do alto clero, as pessoas, bispos, papa, aquelas pessoas do alto escalão da Igreja Católica. Então, eles detinham o controle das escolas e das universidades, ou seja, eles ensinavam aquilo que, de acordo com o que a Igreja gostaria que a população agisse. Então, com o Renascimento, vai ocorrer um novo pensamento, uma nova forma de agir e de pensar. Então, é aí que surge a história, a filosofia, a literatura, a retórica e a matemática, mas principalmente a história, porque a história e filosofia faz com que as pessoas pensem realmente, porque a história e a filosofia elas são ciências que, podemos dizer assim, são vivas, que elas são construídas pela humanidade. Ao longo da nossa história, nós vamos se transformando e, consequentemente, a história vai se transformando junto, porque ela vai recontar as nossas transformações, as mudanças que nós vamos realizar durante a nossa existência, ok? Então, esse novo pensamento vai se chamar de renascimento. As pessoas vão renascer para uma nova forma de pensar e de agir, ok? A nova visão de mundo. A concepção de mundo divulgada pelos renascentistas trouxe algumas implicações. Primeiro, porque criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso, um milênio das trevas, durante o qual o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teria desaparecido. Outro problema decorrente dessa concepção de acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo, ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana. Eles criaram um estilo artístico que remontava alguns valores e procedimentos da cultura greco-romana. Então, você vê aí que a nova forma de ver o mundo parte de uma concepção de fazer com que as pessoas sejam mais valorizadas, sejam inseridas nesse contexto social. Porque
antes, se eles não seguissem o caminho imposto, vamos dizer assim, o clero, pela igreja, então ele se tornaria, na época chamava de hereges, eram contra a igreja, eram contrários aos ensinamentos da igreja. Então, esse novo, essa nova concepção de mundo é o que vai, é o que vai trazer novos pensamentos, novos valores e vai libertar as pessoas de uma única forma de ensino. Por isso que os renascentistas chamaram essa época a Idade Média, a Idade ou milênio ou a Idade das Trevas. Era como se as pessoas vivessem na escuridão, não poderiam pensar, não podiam ser livres, não dava para ser um cidadão por completo, por não ter essa liberdade. Tudo que eles iam fazer tinha que estar de acordo com o que a igreja ensinasse. Então, eles taxaram, falaram, conceituaram esse momento como idade das trevas, ok? Pelo fato da não liberdade do ser humano, do não direito do ser humano poder tomar as suas próprias decisões, porque ele deveria seguir as decisões da igreja, certo? O humanismo. Os humanistas questionavam a submissão das pessoas à devoção religiosa como centro de existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval, e apoiavam uma postura mais ativa, observadora e capaz de usufruir do seu mundo e do seu tempo. Assim, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava os seres humanos no centro do universo. O homem no lugar de Deus deveria ser a medida de todas as coisas. Os humanistas não eram ateus, embora defendessem a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional. Você verá que os humanistas, o nome já está dizendo, humanista, vai valorizar o homem, o ser humano, como uma pessoa dona das suas próprias decisões, dona do seu próprio destino. Porque antes, na famosa Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, o homem não tinha essa liberdade de se sentir dono da sua própria vida. Então, eles eram dependentes da vontade de Deus. Tudo que ocorresse para eles era por consentimento de Deus. Se algo ruim ocorresse, foi porque Deus consentiu. Tudo que lhe acontecesse de bom ou de ruim era consequência de uma força maior que vinha de Deus, ok? Assim, eles vão defender a questão do antropocentrismo, que vai colocar o homem como, vamos dizer assim, o responsável, o protagonista pela sua própria história. Ele não vai viver mais apenas pensando na questão religiosa, ele vai se libertar um pouco mais como ser, não apenas um ser religioso, mas um ser humano de forma completa, para que ele possa tomar as suas próprias decisões e realizar sua vida de forma mais convicta, sem que esteja sendo, vamos dizer assim, manipulado por alguém ou por algo, porque tem que seguir aquelas recomendações vindas da igreja. Ele fala também que o ser humano, que os humanistas não são ateus. Você pode até ficar imaginando, professor, o que significa ser ateu? Ateu, pessoal, são aquelas pessoas que não acreditam em nada, assim, na questão religiosa, não acreditam que Deus existe, não acreditam que religião tal sirva para alguma coisa. Então, esse é o ser ateu, quando ele não crê em nada, não crê na existência de um Deus, ok? Então, toda aquela pessoa que você vê que diz assim que Deus não existe, que é a invenção das pessoas, que a gente tem que crer, essa pessoa pode ser considerada como um ateu.
Porém, todos nós sabemos que existe esse ser que nos orienta, que nos guia, essa força maior, a força divina. Então, nós temos que realmente nos conectar com este ser divino, para que nós não se percamos ao longo da nossa existência, da nossa estrada e da nossa vida, ok? É preciso sempre seguir os ensinamentos deixados por Deus, certo? O espírito científico vai falar sobre a questão da ciência, o que a ciência entende por determinado assunto, no caso aqui, o ser humano. Os estudiosos renascentistas buscavam explicar o mundo por meio da observação e da experimentação, do cálculo, do método e do rigor científico. Com base nessas concepções, realizaram muitas descobertas e invenções técnicas. Nos campos da matemática, física e da astronomia destacam-se Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543, era um astrônomo polonês, contestou a teoria geocêntrica, elaborada pelo grego Ptolomeu e reafirmada pela Igreja Católica, segundo a qual a Terra era o centro do universo. No lugar, defendeu a teoria heliocêntrica, de acordo com a qual o Sol era o centro de tudo, e a Terra e os outros planetas giravam em torno dele. Essa aí é uma teoria bem interessante da gente entender, porque é a questão da teoria geocêntrica, que era trazida, era repassada pela Igreja, como que a Terra fosse o centro do universo. Hoje não, nós já sabemos que é o contrário. Ela gira em torno de um astro, de uma estrela que é o Sol. Mas nessa época era até proibido falar essa teoria. Inclusive tem uma passagem que diz, pessoal, que Galileu começou a propagar que a Terra era o centro do universo e não, ou melhor, que o Sol era o centro do universo e não mais a Terra. Ele foi obrigado pela Igreja a se autodesmentir, dizer que estava mentindo, porque senão ele era julgado e condenado por heresia, por estar falando algo contra aquilo que a Igreja pregava. E, infelizmente, pessoal, as condenações da Igreja eram sempre cruéis. Geralmente, geralmente elas eram condenações à morte. A morte era das mais terríveis possíveis, ou a forca, ou a fogueira, as pessoas eram queimadas vivas. Então, vocês veem que isso aí ocorreu na época do chamado Tribunal da Inquisição. Então, infelizmente, a Igreja Católica também cometeu muitos erros no passado. Acho que por isso ela perdeu muito dos seus fiéis, por consequência dessas atitudes cruéis que ela exerceu, se dizendo e defendendo a teoria que eles criaram, que eles queriam que as pessoas acreditassem, muito embora essa teoria já não se sustentasse mais. Na geografia, lá no sexto ano, quando a gente está estudando geografia, que a gente vê a questão dos movimentos da Terra, e aí você vai ver, em algum momento a gente imagina que realmente a Terra é o centro e que o Sol gira ao redor dela, porque a gente vê o Sol nascer de manhãzinha no leste, meio-dia está no centro do céu e à tarde ele vai estar se pondo no oeste. Isso dali é o chamado movimento aparente do Sol. É a Terra que está girando e faz com que a gente veja o Sol caminhando no espaço, ok? Mas, na verdade, a teoria geocêntrica ela vai ser substituída graças ao Copérnico, que descreveu essa nova teoria, que foi o heliocêntrico, o heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo, ok?
Johannes Kepler nasceu em 1571 e morreu em 1630. Também era astrônomo e matemático alemão. Dedicou-se à observação do planeta Marte e descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, como se acreditava até então. Também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. Aí veio Galileu Galilei. Nasceu em 1564 e morreu em 1642, astrônomo, matemático e filósofo italiano. Aperfeiçoou a luneta, instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Por meio de suas observações, confirmou a teoria heliocêntrica elaborada por Copérnico. Então, você vê aí que vai sendo comprovado através desses estudos que realmente a Terra não era o centro do universo, e sim ela girava em torno de outro planeta, de outros que é astro ou estrela que é o Sol, ok? Tudo isso aí vai sendo descrito por esses estudiosos e certamente ao longo dos anos é que essa teoria vai sendo aceita pelas pessoas e que a igreja não vai mais punir as pessoas por acreditar nessas teorias, e que ela vai começar a aceitar que realmente esses estudiosos tinham razão, ok? Você viu aí também falou sobre a questão das formas dos planetas, que ela não é circular, um círculo perfeito. Ela é elíptica. E o que significa ser elíptica? Ela é um pouco achatada. Ela tem um achatamento, então ela é a formato oval, tipo um ovo. Ela tem duas partes mais longas e uma mais achatadinha. É o que vai ocorrer no momento, no exemplo da Terra, durante o mês de março, se não me falha a memória, os dias são mais curtos e as noites são mais longas, porque a Terra vai estar passando nessa parte mais longa, na parte, digamos, fosse do cantinho do ovo, a partezinha mais oval do ovo, ela está bem distante, por isso ia ocorrer essa questão de diminuição do dia e aumento da noite. E lá em setembro vai ocorrer o contrário. O dia vai ser maior do que a noite. Então, a Terra vai estar na parte mais próxima do Sol. Aí acontece esse inverso de de posicionamento. Então, é que tem vezes que a gente percebe, geralmente quando chega no mês de setembro, a pessoa olha 6 horas da tarde, ainda está dia claro, porque exatamente o Sol ainda não se pôs, porque a Terra está atravessando essa parte mais longa da elipse do Sol, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Gostaria de desejar a vocês uma boa tarde. Depois eu vou descrever a página onde vocês vão fazer a atividade de vocês, eu mesmo vou elaborar e passar para vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima, ok, pessoal? Tchau.